Olá, estamos aqui em mais um Biocast e o tema da semana vai ser melhoramento genético animal e vegetal. Hoje estamos aqui com a professora Artemísia, do Colégio Eliseu Viana, e vamos fazer algumas perguntas para ela sobre o tema. Olá, Clara. Olá, Marília. Muito obrigada pelo convite. É um prazer para mim estar aqui contribuindo com o conhecimento de vocês sobre biologia. Também temos outra presença especial, que é a nossa artista, Aline Suelen. Ela estará presente hoje no nosso podcast. Primeiramente, para entendermos o que é o melhoramento genético, eu te faço a pergunta. Para você, o que é o melhoramento genético? O melhoramento genético é a escolha intencional de genes para melhorar as características de uma população, na visão do ser humano. E pode ser população de planta, de bactéria, né, qualquer ser vivo, os animais também. Então, podemos dizer que o objetivo é combinar as melhores características de diferentes organismos? Sim, pode ser de diferentes organismos, pode ser organismos da mesma espécie, organismos de espécies distintas, a interesse do ser humano. Pode ser, por exemplo, o cruzamento de duas raças bovinas, né, uma raça que tenha uma boa produção de leite e outra que tenha boa produção de carne, e aí você cruza essas raças e você origina uma raça tanto interessante para o corte quanto para a produção de laticínios. Já falando sobre o melhoramento genético vegetal, como esse melhoramento genético ele é aplicado nas plantas? Na verdade, o melhoramento genético ele é feito pela humanidade antes de existir a genética. O ser humano, quando ele inventou a agricultura, na verdade, quando ele percebeu que tinha uma semente no solo e ela germinava, ele viu que havia uma oportunidade naquilo. Então, parou de buscar alimento na natureza, né? Que é muito cansativo ser um caçador-coletor. E aí ele começou a praticar a agricultura e a pecuária. A partir daí, ele passou a selecionar as características que mais interessavam a ele. Então, quando ele cultivava milho, não sei se vocês já viram milho selvagem, que é o teocinto, ele quase que não tem nem semente, né? Um milho bem pequenininho, bem fino. Então, quando nasciam frutos mais vistosos, maiores, ele selecionava esses e replantava, tirava aqueles que tinham baixa produtividade, né? E dessa forma ele já ia selecionando as características de interesse. Da mesma forma fazia com os animais. Quando ele via características de interesse, colocava aqueles animais para cruzar e obtinha essas características nos filhotes. Nesse caso, quais são os principais objetivos? Da melhoramento de plantas? Isso. Aí ele vai obter uma planta que tenha maior produtividade, maior resistência a pragas, por exemplo. Ele também pode enriquecer essa planta para ela produzir alguma vitamina específica para uma população que seja mais carente de determinada vitamina. Falei resistência à praga já assim, ambientes mais hostis também. Imagina um ambiente de seca, você ter a capacidade de produzir em um ambiente que chove pouco, que demanda de pouca irrigação, também é vantajoso sobre esse aspecto. Uma dúvida do pessoal está sendo sobre os alimentos transgênicos. A pergunta que estão perguntando é: os alimentos transgênicos também são um tipo de melhoramento genético? São sim. Aí, nesse caso, já é uma genética mais avançada, que envolve engenharia genética. A transgenia consiste em você pegar um gene de um ser vivo e colocar em um diferente dele, né? Por isso que é um trans, ele é modificado geneticamente. Geralmente, a transgenia ela utiliza bactérias nessa passagem, né, de genes de um indivíduo para outro, para provocar o melhoramento dele. Sim, e por que as pessoas têm medo desse melhoramento genético em relação aos transgênicos? Por ser uma técnica relativamente nova, então a gente não tem ideia do futuro, de como vai ser, de como o organismo das pessoas vai responder a isso, sem contar que tem estudos que mostram que a partir do momento da introdução dos transgênicos no mercado, as alergias aumentaram, alimentares, né, as alergias aumentaram um pouco, e tem também a questão da contaminação, da perda da biodiversidade, que você imagina, você tem uma plantação de milho transgênico e tem um milho orgânico ali ao lado. Quando venta, ou os próprios animais, eles vão levar o grão de pólen do transgênico para o orgânico, aí você vai contaminar aquele milho, né? Você vai levar a informação do transgênico para lá e você perde essa característica do orgânico, né, dele ser um milho selvagem, por exemplo. Agora falando sobre o melhoramento genético animal, como é que acontece neles? No caso dos animais, eles observam as características de interesse dos parentais, né, dos pais, e aí cruzam baseado nessas características de interesse. Botam para ter os filhotes. Na verdade, essa é a técnica usada, inclusive, para fazer a maioria das raças de animal. Então, quando eles veem que tem um animal, vamos supor, o tamanho interessante, né, comercial, um cachorro, por exemplo. Tem um tamanho interessante, um tamanho comercial é fofinho. Então, eles isolam esses animais, esses filhotes, e botam eles para cruzar entre si para gerar outros filhotes fofinhos, entre aspas, né? E aí gera comércio, né? Tudo mais uma vez, né? O melhoramento genético, ele parte do interesse do ser humano. Quais características costumam ser aprimoradas em espécies como o gado ou até mesmo em aves? No caso do gado, eles priorizam a produção de leite, a produção de carne, né, e também a questão do aumento de gordura, né, porque acaba que você gera um leite mais gorduroso, isso é mais vantajoso, certo? E também resistência a doenças, animais mais resistentes a doenças. A outra pergunta? Em relação às aves. Sim, as aves. Aves que põem mais ovos, aves que botam ovos de cores diferentes, também interessam para eles, que são mais resistentes à doença e que são mais precoces também, isso vale para o gado, ou seja, elas entram na puberdade mais cedo e assim elas têm filhote mais cedo também, e eles acabam tendo uma produtividade ainda maior. A clonagem e a edição gênica também fazem parte desse processo? Também fazem parte.
Ambas são técnicas relativamente novas, né? A clonagem, ela consiste num processo de replicar o patrimônio genético idêntico de um indivíduo, é algo assim fantástico que o homem conseguiu fazer. E a edição de genes também, inclusive, muito promissora na terapia de doenças genéticas. Para finalizar sobre o melhoramento genético animal, já teve a clonagem da ovelha Dolly, né? Sim. Eu queria saber o que ela representou para a ciência quando ela foi clonada. A Dolly foi um marco grande para a biologia. Vários grupos de pesquisa ao redor do mundo tentaram clonar animais, né? Foram várias tentativas mal sucedidas até se chegar em Dolly. Dolly, a partir do trabalho de Dolly, o ser humano conseguiu provar que é possível reprogramar uma célula adulta. Né? Eles pegaram uma célula de uma glândula mamária, de uma ovelha, retiraram o núcleo dela, e é esse núcleo que foi utilizado, inserido em um óvulo. A partir daí, usaram uma terceira ovelha, que foi a barriga de aluguel. E aí, quando Dolly nasceu, ela era exatamente igual à ovelha doadora do núcleo. Então, assim, é algo fantástico. A clonagem, e para tratar outra técnica, você falou? Em relação à edição gênica. Sim, a edição gênica, ela ainda é muito discutida, principalmente em relação ao ser humano, né? Porque quando a gente conseguir vencer, desburocratizar e vencer a questão, ver como é que vai regulamentar tudo direitinho para a questão ética, ela pode ser utilizada para tratamento de doenças incuráveis, doenças genéticas, né? Já que ela vai em cima daquele traço genético, daquela sequência do DNA e ela corta. Assim como vocês vão editar um vídeo, né? Vocês vão lá, pegam um vídeo, pegam uma parte que vocês não gostaram, não é interessante, tem uma falha. Então ela reconhece aquela falha e faz um corte, exatamente naquele ponto, né? Como o caso da CRISPR-Cas9. E aí ele corta exatamente em cima e o próprio DNA, ele dá o jeito de ligar novamente, né? Faz esse reparo. E aí você se livra dessa característica. É algo muito promissor para tratamento de câncer, para tratamento de doenças como Alzheimer, Huntington. Enfim, aí fica essa perspectiva futura. Para finalizar, é possível equilibrar o avanço científico com o cuidado ambiental e social? Acho que de todas essas foi a pergunta mais difícil, se quiser, mas eu acho que sim. Agora tem que ter uma regulamentação muito grande, porque conhecimento, ele é importante, mas quando ele vem com muita responsabilidade. Tem muita gente inteligente, muita gente que sabe técnicas assim absurdas, mas tem que ver até onde nós podemos ir, sem ferir o princípio do outro, porque senão, imagine que a partir de então a gente vai poder escolher como nossos filhos vão ser, né? As características. Então a gente vai criar, acaba que cai naquele de eugenia. A gente vai excluir algumas características da população em detrimento, né, em relação a outras, então assim, é algo preocupante. Então a questão da regulamentação tem que ser muito bem pensada, a questão da punição de quem não utilizar a lei, né, para o bem de forma ética também tem que ser muito bem pensada. Como que isso vai chegar na sociedade, quem vai esclarecer, quem vai ser o divulgador científico, que vai fazer entrar na cabeça das pessoas, porque isso também é muito importante. As pessoas precisam entender sobre ciência, né? Eu acho que fazer ciência é importante, mas fazer a ciência chegar às pessoas é ainda mais. E também a questão da transparência. O que está sendo feito nessa pesquisa, né? Porque, assim, parece que a ciência é algo muito místico, faz um negócio de segredo, muito grande. Eu não vejo isso com bons olhos, né? Eu acho que a população ela precisa saber que tem ciência sendo feita, que é um trabalho para o bem da população e que ela vai se beneficiar. Só assim a população vai apoiar, né? Vai ter o apoio da sociedade. A sociedade vai apoiar as pesquisas. Pronto, é isso. Queremos agradecer pela sua presença, né? Que foi algo muito bom pra gente aprendeu bastante. E estamos aqui para mais um podcast, né? Finalizando. Só queremos agradecer a todos. E é isso. Tchau, até a próxima. Mais um dia aqui no Biocast. E nesse tempo. Não, peraí. A coisa foi gravada. Olá, e nesse tempo. Não, peraí. Eu tô muito falsa. Eu vou nem falar, não, vou te agradecer. Relaxa, velho. Por isso que eu tô cortando em paz, pra liberar. Você tem que aparecer para dar tchau.